que tipo de servos respondem às necessidades de Deus. Então, olhando de novo o contexto total de Ezequiel, necessidade de Deus em que sentido? No contexto específico de Ezequiel, necessidade de que sua glória seja presente no meio do seu povo e não se ausente do meio do seu povo. Então o Senhor vai dar esse passo para que a sua glória retorne ao seu povo, usando Ezequiel nesse contexto do cativeiro. E nós vamos ver então nesses primeiros versos frases que são significativas para a nossa meditação juntos nessa noite. Veja aí de novo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados. Essa é a primeira frase. Estando eu no meio dos exilados. Vamos colocar da seguinte forma. Deus não poderá obter servos que respondem às demandas do seu coração se esses servos e servas não estiverem percebendo o sentido do exílio que temos vivido como cristianismo em geral, no que concerne à glória de Deus. Irmãos, onde está a glória de Deus no meio do seu povo? Onde está o testemunho de Deus no meio do seu povo? Onde está o impacto da igreja em nossa geração? Nós não o vemos. Nossa expectativa é que antes que o Senhor retorne, que haja um testemunho vigoroso do seu nome nessa terra. Para isso há uma necessidade. Nós precisamos nos oferecer para que o Senhor ganhe tudo, absolutamente tudo, que há no nosso coração, em nossas afeições, em nossas prioridades ao redor de nós, para que corra de maneira alinhada com o supremo chamamento do Senhor. Então, estando eu no meio dos exilados, é uma frase germen, coloquemos assim. Mas nós vamos encontrar desdobramentos dela, principalmente no Novo Testamento, que são muito especiais para nós. Vamos lembrar de alguns. O que significa estar eu no meio dos exilados? Sobretudo, percebermos as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja. Abra, por favor, Colossenses capítulo 1. Veja o que diz o versículo 24. Colossenses 1, 24, Paulo fala assim: agora, pois, eu me regozijo por vós, escute bem, irmão, e preencho o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja, na minha carne, a favor da igreja, que é o seu corpo. Que versículo impressionante, irmãos. Primeiro porque Paulo está dizendo o seguinte, vamos separar duas coisas aqui bem claras, e muito importantes para termos uma compreensão exata do ensino do Novo Testamento. Primeiro, as aflições de Cristo para a redenção da igreja já foram absolutamente cumpridas. E ninguém pôde participar dessas aflições. O profeta disse assim, que aquele lagar o Senhor o pisaria sozinho. Nós nos lembramos ontem que aqueles 3 companheiros, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, do nosso Senhor, escolhidos, um deles reclinou sua cabeça no peito de Jesus, durante a ceia. Mas quando foi chamado para ser um suporte a ele, no Getsêmani, ele dormiu. Porque ninguém poderia participar dessa hora tão tremenda, dessa transação entre o Pai eterno e o Filho eterno, a cruz do Calvário. Aquele lagar ele teria que pisar sozinho. Nenhum homem podia cooperar, até porque nenhum homem podia nem compreender. Nosso Senhor Jesus, a partir do monte da transfiguração, ele teve mais 6 meses de ministério, até o Gólgota, até a cruz, 6 meses. Nesses 6 meses, 3 vezes, ele falou que ele iria para Jerusalém, sofreria muitas coisas. Dos principais sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitado. Quando ele falou a primeira vez, sabe o que ele ouviu? Senhor, tem compaixão de ti, não suceda isso contigo. Ele ouviu isso dos mais íntimos, Pedro. E falou mais 2 vezes,
E eles não tinham a menor ideia do que isso significava, porque esse lagar, ele pisou sozinho. Por outro lado, ele também não poderia ter cooperadores nesse lagar, porque ele iria realizar obra de redenção. Ou seja, para que a justiça, a santidade e a glória de Deus pudessem ser plenamente satisfeitas, o único capaz de satisfazê-las teria que ser Deus. Por isso Deus enviou seu Filho. O Filho de Deus é o único capaz de ir à cruz do Calvário e responder por nós, homens, à altura da santidade, da justiça e da glória de Deus. Em outras palavras, nenhum outro tipo de redentor serviria para a humanidade, a não ser que esse redentor fosse plenamente Deus. Que coisa maravilhosa é essa? Quando nós vemos isso, a cruz assume um valor completamente diferente. Quem padeceu ali foi Deus, o Deus feito homem. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Que maravilhoso. Mas também, por outro lado, esse Redentor teria que ser humano. E teria que ser plenamente humano, porque ele vai representar o homem. Esse Redentor não podia ser um anjo, porque anjo não é homem. Então esse nosso Redentor é plenamente humano. Tem espírito humano. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tem alma humana. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele tem corpo humano. Ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. E aqui estou para fazer a tua vontade. Que tremendo Redentor nós temos. Então, quando ele cumpriu essa redenção, pisando esse lagar sozinho, todas as aflições necessárias para a nossa redenção já estão consumadas. Essa foi a sua palavra. Tetelestai. Tudo está consumado. Agora, o que Paulo escreve em Colossenses 1:24 não é isto. Ele está dizendo assim: agora eu me regozijo por vós, a igreja dos Colossenses, e, escute, irmão, bem, e olhe para a sua Bíblia, eu cumpro, eu preencho, eu completo, é o significado dessa palavra aí, o que resta das aflições de Cristo, na minha carne. Paulo está dizendo, na carne dele mesmo, a favor da igreja, que é o seu corpo. Então vamos separar assim, de novo. As aflições de Cristo para a redenção da igreja estão absolutamente completadas. Mas as aflições de Cristo para a edificação e a maturidade da igreja, para esta maturidade, para essa completude, para esse ornar da igreja, esse ataviar da igreja, o nosso Senhor chama colaboradores. E aí está um deles. Então Paulo pode dizer: eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Se não resta aflições para a redenção, ele já as cumpriu, resta aflições para a edificação da igreja. Então vamos separar essas duas coisas. As aflições para a redenção, as aflições para a edificação. Então, estamos entendendo essa frase germen de Ezequiel: estando eu no meio dos exilados. Lembra quando nós falamos sobre Neemias? Ele ouviu notícia dos exilados. Ele não estava exilado, ele estava no palácio do rei, o copeiro do rei. Onde que ele se colocou para que fosse usado por Deus? No meio dos exilados. Fez aquela visita a Jerusalém, aquela inspeção dos muros, viu a sua ruína. Então Neemias estava no meio dos exilados. E Esdras também, e Zorobabel também, e todos que o Senhor usou para a restauração do seu testemunho naqueles dias, com exceção de Daniel. E Daniel só não estava no meio dos exilados, sabe por quê, irmão? Porque Daniel foi levado para o cativeiro babilônico muito jovem. Possivelmente, muito provavelmente, ele tinha menos de 20 anos, 17 a 20 anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, é muito fácil você fazer a conta. Quando Ciro libera o seu decreto real para que aqueles que quisessem voltar para reedificar Jerusalém o fizessem, Daniel tinha quase 90 anos de idade. Ele não poderia suportar essa viagem.
Mas você sabe que o Senhor deu a ele a visão da restauração da casa de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele não poderia fazer aquela jornada por causa da sua idade, mas ele podia abrir a sua janela e orar em direção a Jerusalém. E o Senhor deu a ele a visão das 70 semanas, a profecia de Ezequiel, tão maravilhosa e tão completa, que ela ainda não foi plenamente cumprida. Nós ainda aguardamos essa última semana de anos. Então, estando eu no meio dos exilados, significa que cada um dos servos e servas do Senhor, que querem responder às demandas do Senhor nesses dias atuais, precisam comprometer os seus corações com os exilados, com aqueles que têm reconhecido as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja, aqueles que não estão distraídos com coisas menores. Lembre-se dos ourives, lembre-se dos perfumistas, aqueles que consideraram as suas profissões como secundárias diante do chamamento do Senhor. Você não precisa encerrar com a sua profissão, você pode continuar com ela, mas alinhada a um supremo propósito e não se chocando com ele. Estando eu... Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 1, e vamos ler os 3 primeiros versículos. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez nós somos gratos por podermos nos reunir como congregação do Senhor. Mais uma vez, levantamos nossos olhos para Ti, suplicando toda a provisão espiritual que precisamos nessa noite, com a Tua palavra aberta diante de nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que vejamos com clareza o significado de Tua pessoa, de Tua obra, de Teu chamamento, de Teu serviço. Ajuda-nos e equipa-nos uma vez mais para compreendermos Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, desde o primeiro dia, temos destacado aquela frase do Senhor buscando cooperadores, no caso específico ali de Isaías, capítulo 6, versículo 8, chamando aqueles, então, que pudessem cooperar com aquilo que ele tinha no seu coração, e encontrando ali, naquele caso específico de Isaías 6, o profeta Isaías. Depois daquela visão da glória do Senhor ter enchido a mente, o espírito, o coração de Isaías, ter visto aqueles serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, tendo visto a si mesmo de uma maneira profunda e real, como nunca antes disso, tendo visto aquele anjo que tomou aquela tenaz para retirar aquela brasa do altar e tocar os seus lábios, então ele ouve finalmente essa voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui e envia-me a mim. E temos procurado, através dessa expressão, a quem enviarei, buscarmos alguma ajuda na palavra do Senhor
a respeito das características dos servos que respondem às demandas do Senhor. Que tipo de servo supre as necessidades de Deus? Porque já tem sido claro para nós que Deus tem as suas necessidades no que concerne a sua relação com o homem que Ele criou para representá-lo. Então, há necessidades de Deus que tocam uma necessidade de resposta nossa, para então dele sermos cooperadores nesse chamamento celestial que cada um de nós recebeu da parte do Senhor. O livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então nós fomos chamados, cada um de nós, com uma vocação celestial, que nós precisamos reconhecer qual é, termos olhos abertos e, sobretudo, nos oferecermos: eis-me aqui, envia-me a mim, para que sejamos então cooperadores desse propósito eterno e sublime que Deus concebeu em seu coração antes da fundação do mundo. Nunca nossas vidas poderiam encontrar lugar de realização e nem de satisfação, consequentemente, se nós que somos habitados pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, não somos do mundo. Nunca nossos corações então encontrariam realização ou satisfação se não respondermos a esse elevado chamamento. E o que significa isso? Significa que toda a nossa vida será vivida nesse centro. Cada coisa deve ser adequada a esse centro. Casamento, embora seja parte desse propósito de Deus para nós, ele é algo tão temporário, uma instituição divina tão singular, capaz de expressar nessa terra como nenhuma outra o que Cristo e a igreja são. Ainda assim, uma instituição temporária. O supremo propósito de Deus não é vida de família. O supremo propósito de Deus é Cristo e a igreja. Então, se nós não tivermos clareza desse chamamento celestial que nós recebemos, quais são, por essência, os seus elementos fundamentais, então podemos viver vidas distraídas e entregues até mesmo a coisas que fazem parte do propósito de Deus para nós, como, por exemplo, vida em família. Então, irmãos, o resultado de uma visão clara do chamamento do Senhor e qual é seu foco, sua essência, fará com que cada coisa e todas as coisas em nossas vidas sejam alinhadas com esse chamamento celestial. E louvado seja o Senhor, porque nada ficará de fora. Nossa vida conjugal, nosso relacionamento com nossos filhos, nossa vida com os irmãos, nossa vida no trabalho, comprar, o vender, o plantar, o edificar, etc, etc, tudo será alinhado ao supremo chamamento, porque esse chamamento é supremo. Então, nós estamos buscando, com a ajuda do Senhor, ver alguns textos, são muitos exemplos. Nós não falamos nada sobre Davi, nós não falamos nada sobre Paulo, nós não falamos nada sobre Abraão, nós não temos tempo de esgotar esse assunto. Quais são, através de ilustrações de servos e também servas chamados para servir ao Senhor, quais são as necessidades que o Senhor então carece de tê-las suprida na vida daqueles que Ele chama e através da vida daqueles que Ele chama. Então, esses 3 versículos que acabamos de ler, veja de novo na sua Bíblia, no livro de Ezequiel. À primeira vista, irmão, espero que não seja assim com todos, mas à primeira vista, parece que lendo esses 3 versículos, nós ficamos imaginando o que existe aqui. Parece apenas uma introdução de um livro de 48 capítulos. Aliás, um livro tremendo.
que fala sobre a saída e o retorno da glória de Deus para o meio do seu povo. Nos 10 primeiros capítulos, a glória se retira. No capítulo 40 até o 47, a glória retorna. Esse é o livro de Ezequiel. A glória se ausentando por causa da infidelidade e o descompromisso do povo de Deus com Deus. Então a glória vai se retirando. Ela não quer se retirar, porque essa glória é com G maiúsculo. Não é uma refulgência, não é um resplendor, é uma pessoa. Glória com G pessoal, com G maiúsculo. Então essa glória vai se retirando vagarosamente do seu povo na visão de Ezequiel. Porque Ezequiel fazia parte daqueles que foram levados para o cativeiro. Então ele vê a glória de Deus se retirando do meio do seu povo, porque o seu povo estava descompromissado com ele. E ele então descreve a retirada dessa glória de uma maneira impressionante. Aquela glória sai lá do lugar mais central do templo e vai para a porta da casa. Depois ela vai um passo além para o meio da cidade, para a praça. Depois ela vai para o Monte das Oliveiras e finalmente ela se recolhe ao céu. Como que o Senhor dizendo: eu não quero sair, mas vocês estão me expulsando por causa de suas infidelidades. E então, quando nós lemos o capítulo 40 a 47, a glória retornando. Aquele homem, que na verdade é anjo, na visão de Ezequiel, ele toma uma cana de medir. Ele começa a fazer as medidas. E quanto mais ele mede, mais abundância é vista na visão de Ezequiel no que concerne à casa de Deus, ou essa restauração do templo de Deus e do santuário de Deus na visão de Ezequiel naqueles capítulos. Uma visão maravilhosa. Um templo que realmente não é o templo literal, porque ali o trono, a arca, está no centro. É um templo que tem medidas diferentes dos templos que foram então construídos, tanto de Salomão, quanto de Zorobabel, quanto o de Herodes. Então, na visão de Ezequiel, desse templo restaurado do Senhor, o santuário de Deus, ele vê a glória retornando. E a glória retorna na medida em que aquele homem, com o cordel de medir, ele vai medindo cada elemento naquele santuário. Sabe o que significa isso? Medir significa julgar. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Mateus capítulo 7. Então, medir é uma figura de julgar. Então, quando o Senhor toma a sua medida, o seu varão medida, Cristo, já falamos sobre isso. E então, diante do varão medida de Deus, tudo na casa de Deus é medido, então nós temos esperança de que a glória de Deus retorne para a sua casa. Compreendeu isso, irmão? Então Pedro vai escrever assim sua primeira carta, 1 Pedro 4, versos 16 e 17. Ele diz: porque o juízo há de começar pela casa de Deus. E se há de começar por nós, o que será daqueles que não obedecem o Evangelho? Então é isso que nós temos no livro de Ezequiel, resumidamente. Agora, o que nós temos nesses 3 primeiros versículos? Irmão, nós temos aqui diversas características que vão nos ajudar em frases simples. É claro que elas são frases que funcionam como germens e que precisamos então pegá-las e procurar entendê-las num contexto maior da palavra. Mas creio que com a ajuda do Senhor nós vamos apreciar essas frases aqui, desses 3 versículos, que vão nos ajudar a entender então que tipo de servo Deus busca, que tipo de servos respondem às necessidades de Deus. Então, olhando de novo o contexto total de Ezequiel, necessidade de Deus em que sentido? No contexto específico de Ezequiel, necessidade de que sua glória seja presente no meio do seu povo e não se ausente do meio do seu povo. Então o Senhor vai dar esse passo para que a sua glória retorne ao seu povo, usando Ezequiel nesse contexto do cativeiro. E nós vamos ver então nesses primeiros versos frases que são significativas para a nossa meditação juntos nessa noite. Veja aí de novo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando
eu no meio dos exilados. Essa é a primeira frase. Estando eu no meio dos exilados. Vamos colocar da seguinte forma: Deus não poderá obter servos que respondem às demandas do seu coração se esses servos e servas não estiverem percebendo o sentido do exílio que temos vivido como cristianismo em geral, no que concerne à glória de Deus. Irmãos, onde está a glória de Deus no meio do seu povo? Onde está o testemunho de Deus no meio do seu povo? Onde está o impacto da igreja em nossa geração? Nós não o vemos. Nossa expectativa é que antes que o Senhor retorne, que haja um testemunho vigoroso do seu nome nessa terra. Para isso há uma necessidade. Nós precisamos nos oferecer para que o Senhor ganhe tudo, absolutamente tudo, que há no nosso coração, em nossas afeições, em nossas prioridades ao redor de nós, para que corra de maneira alinhada com o supremo chamamento do Senhor. Então, estando eu no meio dos exilados, é uma frase germen, coloquemos assim. Mas nós vamos encontrar desdobramentos dela, principalmente no Novo Testamento, que são muito especiais para nós. Vamos lembrar de alguns. O que significa estar eu no meio dos exilados? Sobretudo, percebermos as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja. Abra, por favor, Colossenses capítulo 1. Veja o que diz o versículo 24. Colossenses 1, 24, Paulo fala assim: agora, pois, eu me regozijo por vós, escute bem, irmão, e preencho o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja, na minha carne, a favor da igreja, que é o seu corpo. Que versículo impressionante, irmãos. Primeiro porque Paulo está dizendo o seguinte: vamos separar duas coisas aqui bem claras, e muito importantes para termos uma compreensão exata do ensino do Novo Testamento. Primeiro, as aflições de Cristo para a redenção da igreja já foram absolutamente cumpridas. E ninguém pôde participar dessas aflições. O profeta disse assim, que aquele lagar o Senhor o pisaria sozinho. Nós nos lembramos ontem que aqueles três companheiros, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, do nosso Senhor, escolhidos, um deles reclinou sua cabeça no peito de Jesus, durante a ceia. Mas quando foi chamado para ser um suporte a ele, no Getsêmani, ele dormiu. Porque ninguém poderia participar dessa hora tão tremenda, dessa transação entre o Pai eterno e o Filho eterno, a cruz do Calvário. Aquele lagar ele teria que pisar sozinho. Nenhum homem podia cooperar, até porque nenhum homem podia nem compreender. Nosso Senhor Jesus, a partir do monte da transfiguração, ele teve mais 6 meses de ministério, até o Gólgota, até a cruz, 6 meses. Nesses 6 meses, 3 vezes, ele falou que ele iria para Jerusalém, sofreria muitas coisas. Dos principais sacerdotes, dos escribas, seria morto e ressuscitado. Quando ele falou a primeira vez, sabe o que ele ouviu? Senhor, tem compaixão de ti, não suceda isso contigo. E ele ouviu isso dos mais íntimos, Pedro. E falou mais 2 vezes. E eles não tinham a menor ideia do que isso significava, porque esse lagar ele pisou sozinho. Por outro lado, ele também não poderia ter cooperadores nesse lagar, porque ele iria realizar obra de redenção. Ou seja, para que a justiça, a santidade e a glória de Deus pudessem ser plenamente satisfeitas, o único capaz de satisfazê-las teria que ser Deus. Por isso Deus enviou seu Filho. O Filho de Deus é o único capaz de ir à cruz do Calvário e responder por nós, homens, à altura da santidade, da justiça e da glória de Deus. Em outras palavras, nenhum outro tipo de redentor serviria para a humanidade
a não ser que esse Redentor fosse plenamente Deus. Que coisa maravilhosa é essa? Quando nós vemos isso, a cruz assume um valor completamente diferente. Quem padeceu ali foi Deus, o Deus feito homem. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Que maravilhoso. Mas também, por outro lado, esse Redentor teria que ser humano. E teria que ser plenamente humano, porque ele vai representar o homem. Esse Redentor não podia ser um anjo, porque anjo não é homem. Então esse nosso Redentor é plenamente humano. Tem espírito humano. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tem alma humana. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele tem corpo humano. Ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. E aqui estou para fazer a tua vontade. Que tremendo Redentor nós temos. Então, quando ele cumpriu essa redenção, pisando esse lagar sozinho, todas as aflições necessárias para a nossa redenção já estão consumadas. Essa foi a sua palavra. Tetelestai. Tudo está consumado. Agora, o que Paulo escreve em Colossenses 1:24 não é isto. Ele está dizendo assim: agora eu me regozijo por vós, a igreja dos Colossenses, e, escute, irmão, bem, e olhe para a sua Bíblia, eu cumpro, eu preencho, eu completo, é o significado dessa palavra aí, o que resta das aflições de Cristo, na minha carne. Paulo está dizendo, na carne dele mesmo, a favor da igreja, que é o seu corpo. Então vamos separar assim, de novo. As aflições de Cristo para a redenção da igreja estão absolutamente completadas. Mas as aflições de Cristo para a edificação e a maturidade da igreja, para esta maturidade, para essa completude, para esse ornar da igreja, esse ataviar da igreja, o nosso Senhor chama colaboradores. E aí está um deles. Então Paulo pode dizer: eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Se não resta aflições para a redenção, ele já as cumpriu, resta aflições para a edificação da igreja. Então vamos separar essas duas coisas. As aflições para a redenção, as aflições para a edificação. Então, estamos entendendo essa frase germen de Ezequiel. Estando eu no meio dos exilados. Lembra quando nós falamos sobre Neemias? Ele ouviu notícia dos exilados. Ele não estava exilado, ele estava no palácio do rei, o copeiro do rei. Onde que ele se colocou para que fosse usado por Deus? No meio dos exilados. Fez aquela visita a Jerusalém, aquela inspeção dos muros, viu a sua ruína. Então Neemias estava no meio dos exilados. E Esdras também, e Zorobabel também, e todos que o Senhor usou para a restauração do seu testemunho naqueles dias, com exceção de Daniel. E Daniel só não estava no meio dos exilados, sabe por quê, irmão? Porque Daniel foi levado para o cativeiro babilônico muito jovem. Possivelmente, muito provavelmente, ele tinha menos de 20 anos, 17 a 20 anos. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, é muito fácil você fazer a conta. Quando Ciro libera o seu decreto real para que aqueles que quisessem voltar para reedificar Jerusalém o fizessem, Daniel tinha quase 90 anos de idade. Ele não poderia suportar essa viagem. Mas você sabe que o Senhor deu a ele a visão da restauração da casa de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele não poderia fazer aquela jornada por causa da sua idade. Mas ele podia abrir a sua janela e orar em direção a Jerusalém. E o Senhor deu a ele a visão das 70 semanas, a profecia de Ezequiel, tão maravilhosa e tão completa, que ela ainda não foi plenamente cumprida. Nós ainda aguardamos essa última semana de anos. Então, estando eu no meio dos exilados, significa que cada um dos servos e servas do Senhor, que querem responder às demandas do Senhor nesses dias atuais, precisam comprometer os seus corações com os exilados.
com aqueles que têm reconhecido as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja, aqueles que não estão distraídos com coisas menores. Lembre-se dos ourives, lembre-se dos perfumistas, aqueles que consideraram as suas profissões como secundárias diante do chamamento do Senhor. Você não precisa encerrar com a sua profissão, você pode continuar com ela, mas alinhada a um supremo propósito e não se chocando com ele. Estando eu no meio dos exilados. Irmãos, nós somos chamados para experimentar o sentido, o significado do coração do Senhor Jesus hoje em relação à sua igreja. E nós estamos em exílio. Que o Senhor nos dê essa mesma perspectiva, esse mesmo espírito e esse coração, descrito no versículo 24 de Colossenses. E que pela graça do Senhor e pelo trabalho da cruz em nós possamos dizer da mesma maneira: eu também preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se as aflições para redimir a igreja estão completas, as aflições para a edificação plena da igreja estão em cursos. E a pergunta é: quem quer participar? Quem de nós quer participar das aflições de Cristo para a edificação da igreja? Sabe o que isso vai requerer de nós? Tudo. Tudo. Toda a nossa vida alinhada a esse chamamento. Sabe o que mais vai requerer de nós? Que andemos consistentemente no caminho da cruz. Que aprendamos a servir nossos irmãos e nossas irmãs em meio ao exílio. Como nós nos lembramos ontem, que saibamos lavar os seus pés sem olhar para os seus rostos, mas olhando só para os seus pés, como o Senhor o fez com Judas, o hipócrita. Estando eu no meio dos exilados. Que frase, irmão! Não seremos úteis para o Senhor em outro lugar que não seja no meio dos exilados, para que possamos preencher o que resta das aflições de Cristo. Deixe-me citar mais um exemplo, de Paulo mesmo. Ele conhecia muito bem o que é estar no meio dos exilados e sofrer pela igreja. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos. Sabe quem foi que primeiro usou essa palavra filhinhos no Novo Testamento? Jesus, ele mesmo. João também usa essa palavra e Paulo também usa essa palavra. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem eu, escute bem, de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então isso significa participar das aflições de Cristo. Irmão, a vida da igreja está tão além da teoria. As necessidades do povo de Deus estão tão além da pura teologia. Como precisamos conhecer o Senhor e conhecer o caminho da cruz, para que as necessidades do Senhor possam realmente ser supridas. Nossas necessidades não são puramente intelectuais. Nossas necessidades são integrais. Nós precisamos comprometer os nossos corações integralmente. Vamos ver alguns versos mais. Colossenses capítulo 1, verso 24, onde você já abriu. Para que sejamos ajudados a entender esse primeiro aspecto, estando eu no meio dos exilados. Depois do verso que já citamos, o verso 24, Paulo diz assim, no versículo 26, que esse sofrimento, essas aflições de Cristo, que ele cumpria ou preenchia, completava na sua carne, a favor da igreja ou para a edificação da igreja, em primeiro lugar ela tinha uma fonte. Essa fonte das aflições de Paulo, sabe qual é? Era para revelar, versículo 26, está claríssimo aí, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Que mistério é esse? A palavra de Deus o expõe de uma maneira muito nítida. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso Paulo sofria. Paulo sofria por causa da grandiosidade da visão de Cristo que ele tinha e por causa da necessidade do adorno da igreja,
Escute o que ele fala escrevendo agora aos Coríntios. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 2 e 3. Ele diz, eu zelo fala de um ciúme santo, uma carga. Ele diz, eu zelo por vós com um zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Esse é o lado positivo. E também tem um lado negativo, logo em seguida aí, o próximo versículo, 2 Coríntios 11, 3. Ele vai dizer, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam os vossos corações corrompidos e se apartem. Olha aí outro motivo pelo qual Paulo sofria. Corações de irmãos e irmãs que se apartavam da simplicidade e da pureza que são de Cristo. Você vê, irmão? Bastante motivo de sofrimento. Sofrer porque a glória que é vista ainda não foi alcançada, e sofrer por causa dos desvios e das distrações dos irmãos. Esse era Paulo. Irmão, esse é o nosso chamamento, se nós queremos cooperar com o Senhor. Sabe por que nós, de maneira geral, não sofremos nem por uma coisa nem por outra? Porque por um lado nós não temos visão, e por outro lado nós não temos compromisso. Então que o Senhor nos ajude nessas duas coisas. Estando eu no meio dos exilados. Depois dele falar sobre esse mistério que toca a questão de Cristo e da igreja, ele diz no verso 27 assim, aos quais Deus quis dar a conhecer, aos seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Não apenas entre os judeus, mas a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, aqui Paulo vai designar esse aspecto do mistério, aqui em Colossenses, desta maneira. Em Efésios ele diz, grande esse mistério, Cristo e a igreja. Em Colossenses ele designa de uma outra maneira nesse versículo e ainda de uma outra no capítulo 2. Aqui ele designa assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que isso significa? Não apenas Cristo em vós, regenerando o seu espírito, Cristo em vós vos dando nova vida, estáveis mortos e ele vos deu vida, mais que isso. Cristo em, aí significa, formado em. Já citamos Gálatas 4,19. Meus filhinhos por quem sofro as dores de parto, até que, então era algo que não estava cumprido ainda, até que Cristo seja formado em vós. Se isso já fosse fato, Paulo não precisava sofrer, mas ele sofria. E por que ele sofria? Porque ali havia uma igreja que ele amava, dentre tantas. Mas havia um particular naquela igreja. E que estabelecia um particular na relação de Paulo com as igrejas da Galácia. Sabe qual é? Eles demonstraram amor a Paulo de uma maneira muito, muito especial. Irmãos, aqueles eram todos pagãos e cegos. Paulo entrou na Galácia e pregou o evangelho. E pregou o evangelho numa tal clareza, como pela graça do Senhor ele sempre o fazia. E aqueles irmãos receberam o Senhor Jesus. Então ele vai dizer assim no capítulo 3 de Gálatas, ó Gálatas insensatos. E vai perguntar para ele, como vocês estão desviando do evangelho que receberam, sendo que diante dos vossos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Tal foi a clareza com que eles receberam o evangelho que Paulo pregou. O evangelho anunciado com clareza e recebido com clareza. Mas agora sabe o que eles estavam fazendo? Começaram no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Guardando dias e meses e festas e anos e regras dietéticas e alguns sendo tentados a se circuncidar. Se não vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Alguns diziam assim, né? E Paulo disse o contrário. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque o fim da lei é Cristo. Então ele sofreu por aquelas igrejas. E ele diz assim, eu sou testemunha de que vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. Você vê o amor deles por Paulo? Porque você sabe, possivelmente, isso não é bíblico, isso é histórico, provavelmente Paulo tinha uma enfermidade infecciosa nos seus olhos. Muito comuns naqueles viajantes como ele, que viajava quilômetros e quilômetros naquelas estradas em lombo de animal ou a pé, as estradas empoeiradas, exposto a um sol terrível. Então era frequente essa enfermidade nos olhos.
Então Paulo diz: eu sou testemunha, vocês teriam arrancado os seus olhos para me dar. Vede que grandes letras eu vos escrevi de próprio punho. Possivelmente ele tinha realmente um problema na vista, uma doença na vista. E esses irmãos o amavam tanto. Então quando ele vê esse desvio, ali está Paulo sofrendo. Você vê, irmão, antes ele era um furioso. Atos 9 descreve Paulo como um touro bravo. Você já viu lá? Diz assim que ele respirava morte e ameaça contra os discípulos. Um touro bravo. Se você estudar na língua original essa palavra respirava ameaças e morte, a ideia é essa mesmo. É como aquele touro bravo que está com as suas ventanas bem abertas, passando a pata no chão assim para atacar. Esse era o Saulo de Tarso. Ele saiu de Jerusalém com cartas para prender os discípulos de Damasco, levá-los manietados. Então, no meio do caminho, a mesa é virada. Ele vê a glória do Senhor Jesus. E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E você saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. E por que ele sofreu? Em primeiro lugar, por causa da visão espiritual. Abra, por favor, comigo em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Se você desejar, registre esse capítulo e leia esse capítulo no momento oportuno. Mas eu quero destacar uma verdade a respeito dele, mas eu queria dar o quadro para os irmãos antes de destacar. O que acontece aqui é que Daniel tem uma tremenda visão. A visão é, em primeiro lugar, a causa dos nossos sofrimentos. Irmão e irmã, você não quer sofrer? Então tire do seu caderno uma oração. Essa oração é: abre os meus olhos, Senhor. Porque se os seus olhos forem abertos, você vai sofrer. Você vai preencher, passo a passo, também o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, na sua carne. Então aqui está mais um homem que sabia o que era isso, Daniel. Sabe o que acontece com ele aqui? Ele tem uma visão gloriosa de Deus nessa figura humana. Esse homem que ele descreve aí, às margens do rio Tigre, onde ele tem uma visão maravilhosa. Mais ou menos como a visão de João no livro de Apocalipse. E o que acontece com João, com Daniel, é, em linhas gerais, o mesmo que aconteceu com João. Leia Daniel 10 e leia Apocalipse 1. E você vai ver o quanto eles são correspondentes. Então, no versículo 6, 5, Daniel vai dizer: eu levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo. Lembra-se de João? O João descreve da mesma maneira. Então, essa é a visão, em resumo, de Daniel, descrita aí, não precisamos ler o resto. Veja, os seus pés brilhavam como bronze polido, o mesmo que João descreveu, sua voz como voz de estrondo de muita gente, o mesmo que João falou. Então as visões são extremamente correspondentes. Agora veja o significado, vamos resumir para podermos avançar. Sabe o que acontece com Daniel depois que ele tem essa visão? A palavra está no verso 9, parte final. Caí sem sentido, rosto em terra. Isso significa desmaiado. Então, no versículo 10, algo começa a acontecer. Ele diz: eis que certa mão me tocou. E aí você vai ler e olhar o quadro, formar o quadro aí na sua mente, e você vai ver que Daniel é levado por esse homem que o toca a se colocar de joelhos e apoiado nas palmas das mãos. Ou seja, ele estava de 4 no chão, porque antes ele estava desmaiado. Então, quando esse homem, essa certa mão, o toca, ele se coloca nos joelhos e nas palmas das mãos. E esse homem começa a falar com ele. Então, ele se levanta tremendo. Você vai encontrar isso também aí no final do versículo 11. Eu me pus de pé tremendo. Você pode fazer o quadro na sua mente? Primeiro ele tem aquela visão, e então ele cai como morto, como João também descreve em Apocalipse. Depois ele é tocado e se apoia sobre o joelho e a palma das mãos, de 4. Depois ele se põe em pé, mas ele mal consegue se sustentar. Ele diz, tremendo. E aquele homem vai falando com ele, palavras tremendas. E sabe o que ele faz? Ele quer reagir, ele quer interagir, mas ele não consegue.
Então aquele homem vai falando com ele, ele diz assim: eu voltei meu rosto para a terra e me calei. Ele não conseguia responder. Aí aquele homem toca nos seus lábios, e aí ele começa a falar. Muito interessante. E 2 vezes esse homem fala para ele assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Muito amado. Louvado seja o Senhor. Aquele que foi levado para a Babilônia e não corrompeu o seu coração. Aquele que guardou-se para o Senhor e para o seu supremo propósito. Aquele que buscou entender. Veja aqui o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus. Oh, irmãos, quantos princípios para nós. Nós não somos chamados apenas para compreender, nós somos chamados para compreender e nos humilhar. Porque se nós não nos humilharmos, o Senhor não fará nada no meio de nós. Nada. O Senhor não está buscando cabeças grandes. O Senhor está buscando joelhos dobrados. Para compreender e para se humilhar. Então diz assim: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa, que maravilhoso, irmão, você está vendo o cuidado que nós temos que ter quando falamos desse equilíbrio divino, delicado, soberania de Deus, que é absoluta, e responsabilidade do homem, que é absoluta também. Então aqui está dizendo que é por causa das palavras de Daniel é que ele veio. Você vê? Porque Daniel, sim, se tornou uma contraparte na terra para aquilo que o Senhor queria fazer no céu, no seu coração. Daniel se apresentou como a contraparte. Como o Senhor carece disso nos nossos dias, irmãos? Nada será realizado na terra se o Senhor não encontrar contrapartes daquilo que Ele tem no seu coração. Então, versículo 16, aí que eu queria chegar. Preste atenção. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, e então passei a falar. Você vê? Até ali ele está só tremendo, em pé tremendo, e olhando para baixo, e aquele homem falando com ele, ele não consegue nem reagir. E no versículo 16, e disse aquele que estava diante de mim, escute essa frase, marque bem, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Não há como lermos isso aqui e não nos lembrarmos do texto que acabamos de citar. Meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Irmãos, que o Senhor nos guarde de puramente uma teologia morta. Que o Senhor nos leve aos seus pés quando ouvimos sua palavra. Que o Senhor resplandeça sua face sobre nós. O Salmo 80 tem uma tremenda oração nesse sentido, dizendo: vem, visita a tua vinha. Vem, visita a tua vinha. Como nós carecemos disso, irmãos? Uma verdadeira visão das glórias do Senhor Jesus, do seu propósito eterno, no que toca a Cristo e a igreja, para que o nosso coração seja plenamente envolvido, tudo que somos, tudo que temos. Então assim foi com Daniel. Se nós voltarmos lá no texto onde estamos, Colossenses, para completar um ponto a mais, Colossenses capítulo 1, veja a parte final desse capítulo. Paulo diz assim, Colossenses 1, 28 e 29, esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está vendo por que Paulo sofria? Perfeito aí é maduro, completo, adulto. Por que Paulo sofria? Porque ele sabia que o desejo de Deus não era ter na igreja um berçário espiritual. Graças a Deus pelos filhinhos, mas a ânsia do Espírito Santo é que cada filhinho que foi gerado cresça e amadureça. E não seja um menino agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresça em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Porque o Senhor Jesus não fará bodas com uma noiva menina. Ele fará bodas com uma noiva adornada.
Então, o versículo 29 conclui assim: para isso é que eu também me afadigo. Está vendo o resultado de visão, irmão? Então, se nós não queremos sofrimento e não queremos nos afadigar para a edificação uns dos outros, não oremos por luz, não oremos por visão, para que não sejamos levianos. Mas, amados, nunca o nosso coração vai se realizar se nós não orarmos por visão. Porque nós fomos chamados pelo Senhor, somos habitados pelo Espírito Santo, para que tenhamos plena visão do nosso chamamento. Para o que nós fomos chamados. Então, esse é o sentido de estando eu no meio dos exilados. E aí já avançamos mais um pouco para outras frases contidas ali. A próxima, vamos abrir lá em Ezequiel. Veja qual é. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Você viu agora a correspondência dessas coisas? Como nós vimos em Daniel, como citamos a respeito de Paulo, como falamos a respeito de João, todas as vezes que uma genuína visão espiritual é capturada por nós com a ajuda do Senhor, a visão da palavra, a visão aberta pelo Espírito, a visão de Cristo e da igreja, a visão do supremo propósito de Deus, a visão do nosso chamamento, só há uma, irmão. Não há discordância nessas visões. Não há outro mistério que não seja Cristo e a igreja. Não há outro chamamento que não seja o chamamento celestial. Não há outro propósito do Espírito Santo ter vindo a essa terra, senão ornar e adornar uma noiva para Cristo. Então, na medida que essas coisas vão deixando de ser teoria, intelectuais, ou mesmo palavras da Bíblia para nós, e vão capturando o nosso coração, isso é resultado de visão celestial. Visão celestial nos deixa sem opção. Se nós pudermos negociar a visão, ela não é visão nenhuma. Visão não é negociada, porque a visão captura o nosso coração. Paulo, por causa da visão, disse assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por causa da visão ele sofreu, por causa da visão ele pagou o preço. Ele não queria fazer isso, mas por causa dos fracos coríntios, que receberam tanta ajuda dele, mais do que isso, foram gerados por ele em Cristo. Ele disse: vocês podem ter muitos preceptores em Cristo, mas não podem ter muitos pais. Eu vos gerei em Cristo, ele disse para os coríntios. E agora o que estava acontecendo? Os coríntios estavam sendo enganados. Havia perseguidores nesse ministério maravilhoso de Paulo, que de alguma maneira estavam enciumados da maneira como o Senhor trabalhava através de Paulo. Então eles acompanhavam Paulo, denegrindo de muitas maneiras. Então eles tinham também infectado os coríntios. E eles chegaram a dizer assim: as cartas dele são fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. E ele ouviu isso e escreveu isso na carta, que ele estava consciente disso. Então ele disse para os coríntios assim: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, se é que já não estáis reprovados. Escreveu carta tão forte, por outro lado, tão amorosa. E quando ele escreve a sua segunda aos Coríntios, no capítulo 11, sabe o que ele faz? O que ele nunca desejaria ter feito. Ele tem que descrever para eles como que um currículo do ministério dele. Aí ele vai dizer: eu sofri naufrágio 3 vezes e estive na voragem do mar. É assim que ele descreve o seu currículo, que se fosse apresentado hoje em qualquer escola de teologia, seria reprovado. Esse é o currículo de Paulo. Eu recebi 5 vezes uma quarentena de açoites, menos um dos judeus. Não há ninguém que se escandalize que eu não me inflame. Algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ah, irmãos, esse é o resultado da visão celestial. Para isso nós fomos chamados, que o Senhor nos ajude. Nós vivemos vidas, de modo geral, tão medíocres, tão centradas em nós mesmos. Nosso mundinho, nossa vidinha, nosso empreguinho, nossa casinha e nossa familhinha. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Nós somos chamados para tanto mais. Vivermos uns para os outros, uns com os outros, edificando uns aos outros, falando uns aos outros. Malaquias 4 diz assim: os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, ocupados uns com os outros por causa do seu temor ao Senhor. Então eles falavam uns aos outros de uma tal maneira que o Senhor atentava e ouvia.
Você conhece esse texto, Malaquias 4? Sabe o que significa isso? Significa que o Senhor se debruçava, essa é a palavra lá, parava o que estava fazendo, para prestar atenção naquilo que aquele filho pequenininho está fazendo ali com o seu brinquedinho. E o pai estava lendo um livro lá super interessante, e aí ele viu assim, olhando de lado, que seu filho estava fazendo algo muito especial. Ele fecha o seu livro, que o interessa tanto, se debruça assim na cadeira e fica olhando seu filho montar o seu brinquedinho. O Senhor atentava e ouvia, porque aquilo lhe chamou muita atenção. O que chama a atenção do Senhor? Quando aqueles que temem o Senhor falam uns aos outros. Porque estão ocupados uns com os outros. Não de falar tagarelice, das notícias do dia, do futebol, da economia, da política. Sim, isso também está incluído na nossa comunicação. Mas não é isso que está incluído em Malaquias. Eles falavam a respeito do seu temor ao Senhor. Então eles edificavam uns aos outros, eles cuidavam uns dos outros. E diz, o Senhor atentava e ouvia, e mais do que atentava e ouvia. Havia um memorial, ele escreve um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Ele ainda diz mais, ele diz, estes serão para mim um particular tesouro naquele dia que eu prepararei. Eu vou poupá-los como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis uma vez mais a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias de definição entre os que servem o Senhor e os que não o servem. Que o Senhor possa nos incluir entre os que o servem. Que Ele nos dê verdadeira visão espiritual e que a cruz tenha liberdade para trabalhar nossos corações, para que não vivamos vidas pequenas. Então esse também era Ezequiel. Então ele diz, voltando ao seu livro, ele diz no capítulo 1, que ele estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Até aqui já compartilhamos. Quero acrescentar um detalhe sobre abriram os céus. Só Lucas registra claramente e implicitamente os céus abertos 5 vezes. 3 no Evangelho e 2 em Atos. E acho que isso nos interessa. Para nos ajudar a entender essa expressão, abriram os céus. No caso de Ezequiel, está muito claro. Os céus se abriram, ele teve visões de Deus, e as visões estão aí descritas no livro de Ezequiel, só você ler. Agora nós estamos mais interessados na visão do Novo Testamento, na visão do supremo propósito de Deus, nessa visão que toca o chamamento eterno de Deus. Então, se nós tomarmos essa expressão, nós vamos ser muito ajudados no que ela significa no contexto do Novo Testamento. Já citamos aqui, numa das reuniões passadas, que, primeiro, no Evangelho de Lucas, 3 vezes o céu aberto. Se nós queremos ser servos e servas que respondem às demandas do Senhor, precisamos ter céus abertos. Céus abertos para quê? Para ver o quê? Então vamos por ordem. A primeira vez, Lucas 3. O Senhor está entrando no Rio Jordão para ser batizado, os céus se abriram. E aquela voz é ouvida, dizendo o quê? Este é o meu filho amado. E nele eu tenho todo o meu contentamento. O que isso significa? Nas palavras de Colossenses, é dito assim, que aprouve a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, e que Ele tivesse toda a primazia. Esse é o primeiro sentido dos céus abertos. Nós precisamos ver, irmãos, a glória do nosso Senhor Jesus, para que Ele tenha primazia em nossos corações, nossas vidas, nossa experiência e nossa pregação. E falando no sentido corporativo, na vida da igreja, nos nossos relacionamentos. Que eles não sejam puramente sociais, que eles não sejam puramente amistosos, que eles não sejam puramente por simpatia, mas que eles sejam nutridos em Cristo e sejam para a glória de Cristo. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, nós ensinamos, advertimos a todo homem, em toda sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Você vê? Não é um relacionamento que tem foco nem social e nem psicológico. É um relacionamento que tem foco espiritual, sobretudo. Porque buscamos edificar-nos uns aos outros. Buscamos advertir uns aos outros. Não colocar paninhos quentes na cabeça uns dos outros, mas cuidarmos de nossas almas.
Exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós só podemos fazer isso quando temos visão de Cristo. Do contrário, nós amamos demais a nós mesmos para fazer isso com o outro. Compreende? Nós não exortamos nossos irmãos, não é porque nós não o amamos, é mais do que isso. Nós não exortamos nossos irmãos porque nós amamos a nós mesmos. Então, a não ser que a cruz trabalhe em nós, nós somos inúteis para o que o Senhor quer fazer conosco. Então, os céus se abriram. Em primeiro lugar, para que fosse vista a singularidade e o prazer de Deus no seu Filho, o Senhor Jesus. Depois, a segunda vez, no Monte da Transfiguração, a mesma coisa. Mas agora há um acréscimo. Aquele que foi dito, esse é o meu Filho, lá no Jordão, o meu amado e nele me comprazo, no Monte da Transfiguração, na segunda vez, este é o meu Filho, mas agora a palavra é, meu eleito e a ele ouvi. Isso significa que o Senhor agora não está só endossado como Filho, mas Ele também está endossado como único mensageiro de Deus. Este é o meu Filho e é o meu eleito e a ele ouvi. Então cuidado com Moisés, cuidado com os profetas. Leia Moisés, leia os profetas e veja Cristo, porque senão você não viu nada. Você pode abrir o livro das profecias e só ver profecias, e você não viu nada. Você ainda vai brigar por causa delas, com os outros irmãos. Então esse é o sentido da segunda voz, a segunda vez que o céu se abre. Este é o meu eleito, a ele ouvi. Terceira vez, citamos também, está lá no último capítulo de Lucas, no 24. Os céus se abriram, agora sem voz nenhuma, mas os céus se abriram para receber aquele que foi ascenso a partir de Betânia, no Monte das Oliveiras. Então o que nós precisamos ver aí? O Senhor Jesus ascenso e entronizado. O livro de Hebreus vai rasgar isso para nós em 13 capítulos. Hoje de manhã compartilhamos um pouco, 4 vezes. O livro de Hebreus diz, ele está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. Cada vez que é citado tem um contexto diferente, mostrando o que ele está fazendo ali. O grande sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, amados, a teologia, a teoria, a palavra está ali no livro de Hebreus. Tem 13 capítulos. Mas nós precisamos mais do que lê-la. Nós precisamos daquilo que Paulo chamou, orando pelos Efésios, de Deus vos conceda, no seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Do contrário, vão ser só letras. Você pode aprender e pode até ensinar, mas não serão vida, não irão edificar. Então o significado de céu aberto significa que algo da realidade do Senhor é realmente tocada, não é apenas conhecida intelectualmente, mas ela é capaz de consumir nosso coração, constranger o nosso coração, amarrar o nosso coração e levar cativo. Então Daniel vai dizer, por causa dessa visão, me sobrevieram dores, e não restou em mim força alguma. Você vê? Irmãos, reservadas as proporções, nós também precisamos desse impacto da visão em nossas vidas, para que a palavra de Deus deixe de ser apenas letra na Bíblia e passe a ser realidade em nossos corações. Esse é o impacto da visão. Então, essas são as 3 vezes no Evangelho de Lucas. Capítulo 3, capítulo 9, capítulo 24. Agora, há 2 vezes mais muito interessantes no livro de Atos. Quem escreve Atos é Lucas mesmo. Nós temos certeza disso. No capítulo 7 de Atos, o céu se abre a primeira vez. Quando Estevão está sendo apedrejado. Então Estevão vai dizer assim, Atos 7, a partir do versículo 50, para você conferir. Estevão vai dizer, eu vi o céu aberto, e o Filho do Homem de pé para receber aquele mártir, o primeiro mártir na história da igreja, Estevão, o diácono. Os céus abertos e o Filho do Homem de pé. O que isso significa? Estevão viu algo da glória do Senhor Jesus, não apenas no sentido da glória daquele que está entronizado, mas na glória daquele que estava em uma relação direta e orgânica com a igreja. Por isso Estevão o apresenta de pé. O Senhor Jesus é mostrado em todos os lugares no Novo Testamento, assentado, em um lugar em pé, quando Estevão o vê quando estava sendo apedrejado. E lá João no Apocalipse descreve também aquele cordeiro de pé no meio do trono, mas ali na figura do cordeiro.
no que se refere especialmente ao Senhor Jesus, Estevão o vê de pé para o receber. Mas há uma outra vez que o céu se abre em Atos, sabe onde é? Capítulo 10. Quando Pedro está orando e sobrevém-lhe um êxtase, então ele vê o céu aberto e aquele lençol que descia do céu preso pelas 4 pontas, e dentro do lençol toda sorte de aves, quadrúpedes e répteis e animais imundos, e a voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. Qual o significado daquela visão? De modo resumido, ali estava a igreja. Então, quando o céu se abre em Atos capítulo 7, o que Estevão vê? Cristo. Cristo glorificado. Quando o céu se abre em Atos 10, o que Pedro vê? A igreja. Por quê? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, em que sentido o Senhor quer abrir os céus para nós? Para nos mostrar o quê? Cristo e a igreja. Estevão viu a Cristo, Pedro viu a igreja. Então, que o Senhor também nos ajude a focarmos os interesses do nosso coração. Onde estão os interesses do coração do Senhor? O coração do Senhor não está em nenhum outro lugar, senão em Cristo, este é o meu Filho amado, e na igreja. E que o Senhor conserve-nos focados nesse que é o seu supremo propósito. Então esse é o versículo 1. Estando no meio dos exilados, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. 3 frases, você vê a beleza delas? Mas ainda diz mais. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então aqui está outra frase que nos interessa. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Aí se você buscar estudar essa palavra expressamente para ver o sentido dela, ela tem 2 sentidos complementares e de muito valor para nós no que concerne a essa questão dos encargos de Deus e desse chamado que temos para participar das aflições de Cristo, para a edificação da igreja. Essa palavra que veio expressamente a Ezequiel significa 2 coisas. Primeiro, é uma palavra pessoal. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então, de novo, nós também precisamos dessa realidade como servos e servas do Senhor para podermos responder às demandas do Senhor. Vamos procurar aplicar isso de uma maneira simples. Irmão, não se iluda que você pode pregar a mensagem que você ouviu. Não se iluda que você pode pregar o livro que você leu. Compreende? Se você não receber a palavra pessoal do Senhor, e aquela verdade não for revelada a você, você é inútil. Então veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel. Então você vê a força disso em primeiro lugar. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, eu quero que tua palavra para mim seja pessoal. Que o Senhor tire suas palavras das escrituras inspiradas e a torne esse poderoso rema em nossas vidas. Efésios 5 diz que a igreja será adornada pelo rema, não pelo logos. A palavra que é usada ali: ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra ali é rema, não logos. Você vê? Nós só podemos lavar uns aos outros com rema. Então precisamos de uma palavra pessoal do Senhor. Não é uma palavra qualquer, irmão. Não seja místico. É a palavra da Escritura mesmo, mas trazido de uma forma direta e pessoal. Quando você pode dizer: realmente o Senhor tem falado ao meu coração. Essa palavra é realidade para mim. Ela tem trabalhado em minha vida. Ela tem penetrado como uma espada cortante de 2 gumes e dentro de mim tem dividido alma de espírito, juntas e medulas, e sondado os pensamentos e propósitos do meu coração. Se você pode dizer isso, então a palavra do Senhor é expressa para você. Do contrário, ela é uma teoria. Palavra de uma conferência, palavra de um livro, palavra de alguém que você ouviu. E nós não somos papagaios. A palavra do Senhor precisa ser encarnada em nós. E assim foi com Ezequiel. Mas há uma outra característica dessa expressão expressamente. Significa uma palavra urgente.
E essa também é uma linda característica para nós considerarmos os nossos dias. Nós estamos vivendo dias de desesperada urgência. Há urgência na casa de Deus, há urgência no mundo, há urgência no coração do Senhor, porque Ele anseia voltar para o seu povo, há urgência de todos os lados. Então, irmãos, é hora de nós pararmos de perder tempo. Veio expressamente a palavra do Senhor, ou seja, comunicou para Ezequiel urgência, deixou Ezequiel sem opção. Ele teria que, no meio dos exilados, exercer o seu ministério, porque a palavra foi dada a ele expressamente. Irmãos, isso não é privilégio de alguns. O Senhor nos chamou em Cristo e nos fez habitação do Espírito para que a palavra seja expressa a cada um de nós, tanto no sentido de ser pessoal, quanto no sentido de ser urgente. Que o Senhor nos ajude a deixar de procrastinar. Lembre-se mais uma vez do livro de Hebreus. O tempo de Deus se chama hoje. Não é sim, o Senhor está fazendo, está trabalhando e um dia isso vai chegar numa conclusão. É agora, irmão, é agora. O tempo urge. Já vivemos tempos furiosos. Que o Senhor encontre tudo que Ele tem pedido dos nossos corações de uma maneira tão doce, mas tão enfática. Assim é nosso Senhor. Então, esse foi Ezequiel. E essa é uma frase também que nos interessa muito. Palavra expressa, pessoal e urgente. Mas tem mais aqui, veja aí. Verso 3. Ezequiel era o filho de Buzi, o sacerdote. Que interessante, irmão. Parece que isso aqui é só um relato. O Ezequiel é filho de Buzi, o sacerdote. Mas se você ler e estudar com cuidado, aqui tem outra coisa que nos interessa muito. Sabe por quê? Olha como começa o livro. Vamos lá de novo? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Olha o verso 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Então, quanto tempo havia se passado desde que o povo saiu de Jerusalém, nessa leva de cativos, e estava na Babilônia? Há quanto tempo? Tão claro nesse livro. 5º ano do cativeiro, né? Mas se nós não lermos um texto com cuidado, quando nós lemos a primeira frase, aconteceu no 30º ano, nós somos tentados a pensar que é o 30º ano do cativeiro. Mas aqui não está escrito que é o 30º ano do cativeiro. Aqui está escrito que é o 5º ano do cativeiro, do rei Joaquim. Aí se você for estudar, não vamos fazer isso, íamos levar tempo, mas é muito instrutivo. 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36. Resumidamente, o que ensina para nós lá é o seguinte. O primeiro rei que foi levado cativo para a Babilônia foi o Jeoaquim. Jeoaquim. Foi levado cativo. No seu lugar foi colocado o seu filho, que se chama Joaquim. E ele permaneceu reinando ali só 3 meses e 11 dias. Só isso. 3 meses e 11 dias. Quase nada. Então, Nabucodonosor vai de novo contra Jerusalém e leva o Joaquim. Ou seja, o Joaquim é o marco do início do cativeiro. Porque, na verdade, o primeiro povo que foi antes dele foi 3 meses antes, com o pai dele, com o Jeoaquim. Compreendeu? Então, quando Ezequiel usa esse marco e coloca assim, 5º ano do cativeiro do Joaquim, significa, faz 5 anos que o povo está cativo na Babilônia. Então, muito claro, baseado em 2 Crônicas 36. Então, depois que o Joaquim vai, 3 anos, 3 meses e 11 dias apenas, ele reina ali e é levado cativo. Depois, no lugar dele é colocado Zedequias, esse é mais conhecido, e vem Nabucodonosor de novo, e depois de 11 anos, ele reina mais tempo, 11 anos em Jerusalém, e vai Zedequias também cativo. Nabucodonosor leva, então, cativos em 3 etapas, com Jeoaquim, com Joaquim e com Zedequias. Então, vimos, esse Joaquim marca o início do cativeiro. Então, 5 anos de cativeiro havia quando Ezequiel entrou aí nesse processo. Então, o que ele quer dizer com aconteceu no 30º ano? Sabe que essa frase aqui não tem sentido? Que 30º ano é esse? 30º ano do quê? Da vida de Ezequiel. Por que isso nos interessa? Versículo 4 está dizendo que Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. A lei do Pentateuco vai nos ensinar que um sacerdote entrava no serviço com quantos anos? 30 anos. Isso significa que o seu pai era o sacerdote e ele é o próximo sacerdote, porque a linhagem é hereditária.
correto? Então, quando chegou o 30º ano da vida de Ezequiel, e ele iria entrar no serviço sacerdotal, porque o seu pai era sacerdote, ele era o próximo sacerdote. O que acontece com ele? Se abriram os céus, eu tive visões de Deus, veio a mim expressamente a palavra do Senhor, e aquele que foi treinado 30 anos para ser sacerdote, agora se torna um profeta. Qual lição nós recolhemos aqui que interessa muito para nós? Aqueles servos e servas que são chamados para responder às demandas do Senhor, eles têm que ter o curso da sua vida e serviço mudados. Que importante, irmão. Que importante. O curso de nossas vidas, o curso de nossos serviços precisam ser mudados pelos céus abertos, pela visão de Deus e pela palavra expressa do Senhor. Então, irmão, se ouvir a palavra do Senhor tem sido um embalo para a nossa sonolência, então nós somos inúteis para o Senhor. Porque a palavra do Senhor, os céus abertos, a visão de Cristo precisa mudar o curso de nossa vida, vocação e serviço. Em outras palavras, atingir tudo. E esse foi Ezequiel. Que precioso. Graças a Deus, Ezequiel não foi um sacerdote. Porque sacerdote tinha muitos. Graças ao Senhor, ele mudou o curso da vida e do serviço de Ezequiel, e Ezequiel se tornou um profeta. Que é por causa da profecia dele que nós temos visão do santuário restaurado de Deus, nos capítulos 40 a 47. Graças ao Senhor. Então está aqui outro princípio de importância para nós. Vamos considerar diante do Senhor que nossa vida, que nossa vocação, que nosso serviço possam ser confrontados com a palavra expressa do Senhor. O que Ele está demandando ao nosso coração, irmãos? O que precisa mudar? Se você olha para o aspecto chamado secular, o que precisa mudar? O que há no teu serviço que está atrapalhando o que o Senhor quer fazer em sua vida? O que há? Em termos de envolvimentos, amizades, compromisso, concessões. Se nós olhamos no aspecto do serviço espiritual, a mesma coisa. Será que o nosso serviço espiritual tem sido coerente com a palavra expressa do Senhor? Será que realmente nós temos servido ao Senhor na igreja? Ou nós estamos servindo necessidade de homens? Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam e não podemos expressar realmente a mente do Senhor, o coração do Senhor. Precisamos ter o curso de nossa vida e vocação alterados pela palavra expressa do Senhor, pela visão do Senhor, pelos céus abertos. Mais um princípio, então, e aqui nós vamos terminar. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Essa é uma outra frase maravilhosa, que nos interessa muito. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Nós já citamos aqui, primeiramente, Daniel e João. A mesma coisa aconteceu com eles. Daniel recebe a visão e perde as suas forças. Ele é tocado por aquela certa mão, como ele escreveu no capítulo 10, nós já lemos. João tem aquela visão do Senhor glorificado, cai com o rosto em terra. Então ele vai dizer, e ele me tocou com a sua mão direita. Você vê aí essa questão da mão, o que ela significa? Significa uma experiência concreta do poder da vida de ressurreição do Senhor Jesus. Você quer ver a importância disso para nós, povo do Novo Testamento, servos e servas do Senhor? Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Escute o que Paulo diz aqui, irmão. Vamos ver desde o verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, olha aí de novo, que nós já falamos, se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem são os consoladores que podem consolar por meio de Cristo? São aqueles que experimentam os sofrimentos de Cristo. Tão claro. Continuamos. Verso 6. Mas se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora escute bem, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, nós sabemos tão bem que isso não era teoria para Paulo. Nós sabemos muito bem que isso era experiência para Paulo. Essa é a maneira do Novo Testamento de escrever o significado do esteve sobre ele a mão do Senhor. Uma experiência real, viva, diária, contínua, da vida, da provisão, da vida de ressurreição do nosso Senhor. A vida de ressurreição do nosso Senhor não está apenas nele, entronizado à destra de Deus. A vida de ressurreição do Senhor Jesus está em nós, pelo seu Espírito. E nós precisamos experimentar o poder dessa vida, fazendo o que nós não podemos fazer, testificando o que nós não conseguimos testificar, ensinando aquilo que nós mesmos não podemos ensinar, revelando aquilo que não podemos revelar, sustentando de uma maneira que parece impossível para nós. Irmão, certa vez George Whitefield foi convidado, dentre as inúmeras vezes em que ele foi convidado, naquele período maravilhoso de um derramamento do Espírito no século XVIII, conhecido na história da igreja como o avivamento do século XVIII. Aconteceu naquela região do Reino Unido, Grã-Bretanha e também numa parte dos Estados Unidos, onde Jonathan Edwards viveu e também foi usado pelo Senhor na mesma época, e George Whitefield nesse contexto europeu. Então ele foi convidado ao Senhor para pregar numa determinada cidade. Ele estava profundamente cansado. Esses irmãos pregavam o Evangelho 3, 4, 5 vezes ao dia. E esse irmão foi convidado para pregar numa certa cidade distante. Ele tomou seu animal e foi em direção àquela cidade. Uma longa jornada no lombo do animal. E precisou fazer uma parada numa pousada. E quando ele chegou nessa hospedaria, já havia ali, sem que ele soubesse, pessoas esperando para ouvir o Evangelho. Tal era o mover do Senhor naqueles dias. E quando ele chega naquela pousada, aquelas pessoas estavam ali, ele diz assim para elas: eu estou acabado, eu não consigo pregar, eu estou extremamente cansado. Então ele tomou uma vela, colocou lá no castiçal, acendeu essa vela e começou a subir as escadas para ir para o seu aposento, repousar, para no dia seguinte seguir a viagem. Quando ele subiu a metade das escadas, ele parou. Ele virou para aqueles que estavam reunidos ali e começou a pregar. E ele pregou até que a vela foi consumida ao todo. E quando a vela foi consumida, ele subiu ao seu aposento, deitou e partiu para o Senhor. Aquela vela consumida fala da vida de George Whitefield, que foi completamente gasta para que outros pudessem ter a luz do Senhor. Ele estava esgotado, mas sobre ele estava o poder da vida de ressurreição do Senhor Jesus. E aquelas pessoas puderam ouvir o Evangelho pela última vez, através desse vaso do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude, para que nós tenhamos essa experiência real. Esteve sobre ele a mão do Senhor. Senhor, encontre caminho em nós para nos equipar, irmãos, que sejamos servos e servas capazes de responder às demandas do Senhor nesses dias do fim. Se o sal se tornar insípido, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Que o Senhor constranja os nossos corações, que Ele encontre mais espaço em nós, que Ele ganhe tudo que há em nós. Me permita repetir uma frase que eu já citei aqui, de um irmão chamado Henry Martin. Em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter te amado
tanto. Que o Senhor ganhe os nossos corações. Vamos orar. Querido Pai, nos ajuda, Senhor, a que o nosso tudo seja entregue a Ti voluntária e alegremente. Tem misericórdia de nós, para que nada em nossas vidas seja retido das Tuas mãos. Senhor, nos concede graça para que possamos ser servos e servas que respondem às necessidades do Senhor no tempo do fim. Ó Deus, abre os céus para nós, dá-nos as visões de Deus, muda o curso de nossa vida e de nossa vocação, dá-nos Tua palavra expressa aos nossos corações e nos ajuda, nos ensina a experimentar profundamente a Sua mão sobre nós, nos equipando e fortalecendo para fazer o que para nós é impossível. Somos Teus, Senhor, e queremos ser totalmente Teus. Em nome de Jesus, continue falando ao nosso coração, te pedimos, Senhor. Resgata e reivindica para Ti, Tua igreja nesses dias, te pedimos. Em nome de nosso Senhor oramos. Amém. No meio dos exilados. Irmãos, nós somos chamados para experimentar o sentido, o significado do coração do Senhor Jesus hoje em relação à sua igreja. E nós estamos em exílio. Que o Senhor nos dê essa mesma perspectiva, esse mesmo espírito e esse coração, descrito no versículo 24 de Colossenses. E que pela graça do Senhor e pelo trabalho da cruz em nós, nós possamos dizer da mesma maneira: eu também preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja.